comprometido em gravar isso aqui. Pronto. Então, todo mundo estava mais assustado, e aí as pessoas realmente se recolheram, e as pessoas tentaram se organizar internamente, emocionalmente, fisicamente, financeiramente, enfim, nas diferentes áreas da vida. E um ano depois fica todo mundo muito ressentido. Acho que a palavra é essa, né? A gente fica meio ressentido de tudo que a gente experimentou, de tudo que a gente passou, de tudo que eu abri mão. E deixa eu... Peraí. Pronto. Deixa eu só desativar o som de todo mundo para que a gente possa garantir que a gente não vai ter interferências acidentais nesse percurso. E aí, tem coisas que a gente pode fazer, né? Muita gente está procurando atendimentos, muita gente está procurando autoconhecimento, muita gente está procurando o desenvolvimento pessoal, que é aquele momento da gente olhar para dentro, reorganizar as nossas coisas. Isso é muito legal. Então, esse é um dos pontos. Muitas pessoas chegam para mim pedindo essa ajuda, esse apoio, esse suporte, mas eu não estou dando conta de atender todo mundo. Para ser saudável, né, e equilibrado para mim e para quem eu atendo, existe um valor financeiro. Então, eu tento, na medida do possível, fazer um trabalho gratuito, mas eu não posso viver só de trabalho gratuito, porque senão eu me coloco numa situação desafiadora para mim, que fica insustentável. Então, nessa busca por esse equilíbrio, eu busco fazer os trabalhos gratuitos regulares, para que as pessoas que estejam com restrições possam experimentar benefícios, possam contar com a minha ajuda, contar com o meu apoio. Eu também tenho trabalhos que são pagos para que eu possa me estruturar, e quanto mais eu posso me estruturar com relação a isso, mais eu posso oferecer, né? Então, o meu desafio agora em 2021 tem sido gerar conteúdo gratuito online para ficar disponível para o maior número de pessoas possível. Só que eu descobri que não é simplesmente sentar na frente de uma câmera, começar a falar e gravar, porque senão as coisas ficam perdidas, sem sentido e sem nexo. E aí eu estou tentando me reestruturar e me reorganizar para descobrir a melhor forma de fazer isso, que seja eficiente para mim e eficiente para quem vai usufruir desse conteúdo gratuito. E os grupos estão começando a surgir, então em breve eu vou estar com um grupo para um trabalho de longo prazo. Eu acredito em milagres, mas eu não acredito em milagres ao mesmo tempo, né? Então, por que eu acredito em milagres? Porque o trabalho sistêmico, ele é capaz de promover uma transformação tão profunda que parece um milagre na vida da pessoa. Pelo menos foi assim que eu experimentei na minha própria vida. Só que não é um único trabalho que vai resolver todos os problemas. Peraí, gente, só um minuto, que agora eu tenho um cachorrinho, uma mini, vou mostrar, até apresentar para vocês, e ela derrubou um monte de coisa aqui no chão e ela tá comendo tudo. Peraí. Ih, fazendo bagunça. Vem cá, deixa eu mostrar para o pessoal. Pessoal, essa é a Mini, a nova integrante da casa. Ela é meio bagunceira porque ela ainda é muito bebezinho. Então, às vezes, ela derruba as coisas e quer comer coisas que ela não pode comer. Mas, normalmente, ela fica muito quietinha, então é tranquilo continuar o trabalho com ela. Bom, mas sem mais delongas, não estou aqui para ficar... Obrigada, ela é muito linda mesmo, também acho. É uma deliciosa companhia aqui nesse período, para quem mora sozinha também, em pandemia, quem já estava cansada de ficar morando sozinha e conversando com as paredes, agora eu converso com a Mini, a gente troca altas ideias. Então, meu objetivo é poder contribuir da melhor forma possível, desviando das restrições que cada um tem. Às vezes a pessoa tem restrição durante a semana, prefere final de semana, às vezes a pessoa tem restrição final de semana, prefere durante a semana, de dia, de tarde, de noite, enfim. Eu vou tentando me disponibilizar dentro do que é equilibrado para mim e dentro do que eu posso
fazer e gerar de contribuição para vocês. Só que a ideia de hoje é aproveitar esse grupo lindo que a gente tem aqui para fazer um trabalho de ativação da chama trina. Provavelmente muitos de vocês não sabem o que é chama trina. Lá um ano atrás, no início da pandemia, eu senti esse chamado e na época eu fazia lives pelo Instagram e fiz algumas lives de ativação da chama trina. Foi um processo muito lindo, com feedbacks muito positivos. E o que é a chama trina, né? Pelas minhas andanças, pelos meus cursos, pelas minhas formações, eu fui aprendendo várias coisas e fui transformando aquelas coisas que eu tinha aprendido em coisas que faziam sentido para mim, né? Para o meu coração, para a minha forma de pensamento, para tudo que eu estava vivenciando. E eu descobri que assim como a música tem uma vibração, quando eu falo eu descobri, eu não descobri, né, que eu não estou reinventando a roda. Várias pessoas estão falando nisso, mas eu tive uma compreensão que eu interpreto essa compreensão do meu jeito, né? Que assim como a música tem uma vibração, então se você escuta uma música clássica, ela gera um estímulo e uma reação no seu estado emocional, no seu estado psíquico, né? Na vibração do seu corpo, que é bem diferente do estado emocional que um funk gera, por exemplo, que é bem diferente de um estado emocional que o rock gera. Então, que uma taça tibetana gera, que um mantra gera. Então, cada música, cada som tem uma vibração e essa vibração ela faz uma ressonância no nosso corpo, cada um à sua maneira. Da mesma forma, as cores, né? Então, tem estudo de cromoterapia, tem estudo de marketing, né, sobre cores. Então, quem aqui nunca ouviu falar na fortuna que o McDonald's pagou para chegar à conclusão que colocar a logomarca nas cores vermelho e amarelo era o que ia né, estimular a fome e a prosperidade da marca, da empresa, enfim. E aí eu ficava pensando nisso, trabalhando nisso e vendo, ok, mas e a função terapêutica, né? Independente do estudo de cromoterapia, porque eu não sou uma cromoterapeuta, e independente disso, como é a nossa relação com as cores? Independente do estudo da aromaterapia, como é a nossa relação com os cheiros? Porque são estímulos sensoriais que a gente recebe e que isso reverbera dentro da gente de alguma forma. Algumas coisas têm validação científica, outras não têm validação científica. Então, eu já começo aqui falando para vocês que o meu trabalho não é um trabalho com viés religioso, eu não sigo nenhuma doutrina, e o trabalho ele também não tem uma certificação científica, porque a ciência ela dá conta de certificar aquilo que se repete da mesma forma. E um trabalho sistêmico, ele parte do princípio de que ele não repete da mesma forma, a gente não consegue reproduzir, né? Então, avaliar o efeito de uma constelação, o efeito científico de uma constelação no indivíduo é muito vago e muito desafiador, porque a visão que aquela pessoa tem naquele momento sofre alguma alteração, então a gente já não consegue reproduzir aquele evento. E aí, se a gente faz aquele evento com uma outra pessoa, a variação é diferente. E às vezes em tempos diferentes. Então, eu costumo dizer que quando eu conheci as constelações, lá em 2012, 2013, que eu conheci os trabalhos sistêmicos, existia um protocolo, uma regra, né? A constelação é uma coisa, é uma terapia que faz uma vez a cada 2 anos. Ah, não, tem que ter um intervalo mínimo de 6 meses entre uma constelação e outra. Se não for um intervalo até de 2 anos, porque durante 2 anos aquela constelação continua reverberando dentro de você. Só que naquela época, o que eu estava experimentando na minha vida pessoal era tão caótico, eu estava numa intensidade de transformação tão acelerada que eu não conseguia esperar
6 meses sequer entre uma constelação e outra, porque eu fazia uma constelação, aquela constelação gerava tanto impacto na minha vida e gerava tanta transformação, e aí já abria espaço para outras questões aparecerem, que eram novos temas, de outras coisas que eu queria trabalhar. E aí, inclusive, eu costumo brincar que foi exatamente por isso que eu fui buscando vários cursos de formação, né? Eu sei que tem vários consteladores aqui que me acompanham, que reconhecem que eu tenho um jeitinho um pouco diferente de constelar. E aí, por que eu fiz várias formações? Porque na formação de constelação, uma boa formação de constelação, ela mexe muito com a gente, porque parte do princípio que a gente tem que olhar para dentro, experimentar toda essa transformação interna, para aí assim a gente está apto a facilitar o processo de transformação do outro. Está fazendo sentido isso para vocês? E numa formação de constelação, principalmente quando eu fazia uma imersão, né, várias partes da minha formação foram feitas em imersão, nos curto espaço de tempo, eu fazia várias constelações. A mesma coisa acontecia com alinhamento energético, que é uma outra técnica terapêutica sistêmica, que a recomendação é que tivesse no mínimo 3 meses de intervalo entre um alinhamento e outro. E aí, de repente, eu faço uma imersão, né, que em um curto espaço de tempo a gente vai fazendo um intensivão de alinhamento energético e aquilo vai gerando uma transformação. Bom, onde eu quero chegar com tudo isso? Primeiro que num conceito que para mim hoje parece muito óbvio, mas que algumas pessoas ainda batem cabeça com essa percepção de que não existe esse processo mágico, embora cada um desses processos seja uma mágica. Então, não existe, fiz uma constelação, então agora meus problemas acabaram. Não tenho que fazer mais nada. Fiz um alinhamento energético, fiz uma sessão de Theta Healing, fiz um disso, um daquilo, e tudo acabou. Não é assim que funciona, a gente precisa de um processo. Fiz uma sessão de Reiki e não preciso de mais nada. Cara, a potência de uma sessão de Reiki é tão grande, só que a gente precisa entender que existe uma necessidade de continuidade. A gente faz alguma coisa, a gente mexe, aquilo reverbera dentro da gente, e aí, Johnny, a borboleta é sempre um sinal lindo mesmo. E aí a gente vai dando continuidade para aquela transformação, para aquela jornada, para aquela caminhada. Sidney, você acendeu o botãozinho vermelho, você não concorda, não entende ou foi por acidente? Tá, então vamos tentar tirar isso aqui, só para eu não ficar confusa, achando que... cadê? Aí, acho que saiu agora, né? Não, ainda não. Deixa eu ver. Pronto. Bom, e aí voltando para a história das cores, né? Que eu já fui, já voltei, já falei um monte de coisa misturada ao mesmo tempo, mas é isso mesmo, porque é tudo junto ao mesmo tempo e tudo vai gerando uma conexão incrível. Nas cores, eu descobri que existem alguns dogmas, algumas doutrinas, algumas orientações filosóficas, religiosas, que trabalham algumas cores, e eu comecei a experimentar essas cores em mim, fazer trabalho com cores. E aí eu escolhi usar o trabalho dessas cores de forma terapêutica, sem viés de religião ou de um sistema de crenças que eu não acredito. Então, a minha ideia, a minha proposta é entender que cada cor tem uma função. E cada cor estabelece, cria uma frequência dentro da gente. E que essas frequências vão ajudar a gente em algum sentido. E entre essas cores tem uma combinação de cores. Então, eu estava falando do Reiki, por exemplo. O Reiki também usa muito o conceito dos chakras. Cada chakra tem uma cor. E tem um conceito também chamado chama-trina, que é exatamente a proposta do nosso trabalho de hoje. Chama-trina é a combinação de 3 cores. Cada uma dessas cores tem uma função. E a chama-trina é uma energia que a gente ativa aqui no nosso cardíaco, no nosso coração,
e que a gente pode expandir. O meu objetivo não é explicar o conceito nem da aula de chama trina para vocês. O meu objetivo é fazer a ativação da chama trina aqui, para que cada um de vocês possa experimentar a sensação que é entrar em conexão com essas cores. Tem uma outra cor que eu também gosto muito de usar, que é a cor violeta, também chamada de chama violeta, né? De raio violeta. Então, o conceito do violeta, da cor violeta, na minha perspectiva e nas coisas que eu estudei, nas coisas que eu experimento do raio violeta, ele traz uma oportunidade de liberação, de transformação. Então, para quem conhece alguma coisa sobre cristais, o cristal ametista, ele tem essa cor violeta e ele está muito associado ao raio violeta. E o cristal ametista também tem essa função de ajudar a liberar. A lavanda da aromaterapia também está conectado com essa chama violeta, que também está conectado com esse poder de transformação, de regeneração que o violeta traz conceitualmente. Então, qual é a nossa proposta de hoje? Entrar em contato com a chama violeta, com essa cor violeta, para meio que fazer um faxinão. Sabe esses excessos, esse peso, esse desgaste, esse estresse, essa ansiedade, essa insegurança? Todos esses sintomas que a gente veio acumulando ao longo da vida e que se potencializou nesse 1 ano de pandemia, né? Medos, incertezas, inseguranças, desafios e estresse, angústia, cansaço, desânimo, desmotivação, tristeza, a dor do luto, né? Eu acho que o luto ele precisa ser respeitado, ele precisa ser sentido, ele tem o tempo dele, mas a gente também pode trazer mais leveza para esse luto, não ficar uma coisa tão pesada que acaba dificultando a gente de seguir adiante, né? Então, a ideia inicial é a gente entrar em contato primeiro com essa cor violeta, para meio que fazer esse faxinão, para depois fazer a ativação dessa chama trina. A chama trina é a combinação da cor azul, amarelo e rosa, tá? A cor azul tem uma função, a cor amarela tem uma função, a cor rosa tem uma função. E não é para vocês aprenderem, decorarem ou gravarem qual é a função que a gente vai estar trabalhando agora. A ideia é muito mais vocês experimentarem. Aquela história, não acreditem em nada que eu estou dizendo, simplesmente se disponibilizem a experimentar. Mas, Elisângela, sinto muito pela sua mãe, que a gente possa ativar toda essa luz e que você possa fazer uma conexão de luz com ela, para que ela descanse em paz e emane paz para toda a sua família. E é isso, às vezes é bem desafiador a gente se acomodar diante desse luto, mas a conexão existe, e a conexão com a luz é algo que eu acredito muito. E o princípio básico dessa cor azul que a gente vai trabalhar hoje é o início, é o movimento, é a fé, é a ação, é a realização. Então, eu estou precisando de mais energia, de mais disposição, de mais movimento, né? Essa conexão desse raio azul ajuda a gente a ativar essa informação que já está no nosso corpo, que já está nas nossas células. O amarelo traz a sabedoria, a conexão com a nossa ancestralidade, né? Então, o amarelo estimula a gente a entrar em contato com essa sabedoria que é muito mais do que essa noção cognitiva, né? A PNL e a neurociência, enfim, existem divergências nos estudos sobre a nossa capacidade cerebral, né? Algumas pessoas falam que a gente usa aproximadamente 7% do nosso cérebro de forma consciente, outras pessoas falam 10, 12, 15, enfim. Definitivamente, ninguém fala que a gente usa 100% na nossa atividade cerebral, ninguém fala que a gente usa 100% de forma consciente, né? Que a gente usa no máximo 20%.
Então, a gente tem um 80% aí desse cérebro inconsciente, que ainda está sendo estudado, ainda está sendo pesquisado, ainda está sendo desvendado. O que eu sinto e eu percebo, e provavelmente muito de vocês percebem também, é que esse inconsciente está ativo o tempo inteiro. Então, por exemplo, quando eu estou dormindo, não sei vocês, mas meu coração continua batendo, eu continuo respirando, meu metabolismo continua acontecendo. Não precisa de um comando ativo para que isso aconteça. Eu estou aqui conversando com vocês, eu estou respirando, e quando eu respiro, eu não estou preocupada se o ar está entrando poluído ou não poluído, como que faz para filtrar essas moléculas, como que faz para absorver o oxigênio e nutrir as minhas células. Isso simplesmente acontece de uma forma involuntária. Quando eu como alguma coisa, eu posso até ficar atenta se é carboidrato, se é proteína, porque se eu tiver a consciência de uma alimentação. Mas, tendo a consciência ou não, eu vou comer, meu organismo vai cuidar de digerir aquilo. Meu organismo vai reconhecer aquilo que está entrando, vai processar com essa sabedoria interna que o organismo tem. E é nisso que eu acredito. Quando a gente entra em contato com a cor, essa sabedoria interna do organismo vai processar aquela frequência que aquela cor tem. E aí o amarelo vai ativar, inclusive, essa sabedoria nessa relação, nesse processo. E o rosa? O rosa é a cor do amor incondicional. O rosa é a cor da compaixão. O rosa traz essa consciência. Para mim, ao longo do meu processo, e quem me acompanha aqui já me ouviu falar isso várias vezes, o amor também adoece. Então, às vezes, eu amo tanto o meu filho que eu fico com medo que ele vá brincar no parquinho, porque eu tenho medo que ele se machuque, se quebre. E aí eu fico querendo que o meu filho fique brincando, sei lá, em casa, no quarto dele, no cercadinho dele. É amor, mas possivelmente um amor adoecido, que limita, que restringe. Às vezes eu amo tanto o meu companheiro ou companheira que eu tenho uma crise de ciúmes. Aquela crise de ciúmes é uma insegurança, é um amor adoecido. Às vezes eu amo tanto a minha mãe que eu quero ser igual a ela, só que de uma forma inconsciente. Esse é um amor adoecido. Então eu repito os padrões da minha mãe, eu repito os comportamentos da minha mãe sem me dar conta. Esse é um amor adoecido. E quando a gente fala de amor incondicional, o amor incondicional é a sabedoria, essa consciência, é o ativar dentro da gente a perspectiva de que a gente pode trazer harmonia. Porque é muito comum eu procurar pessoas que falam: ai, Silvia, eu quero me livrar desse medo e dessa insegurança que não me deixam ir a lugar nenhum. E aí eu sempre falo que se a gente quiser se livrar de alguma coisa, a gente vai estar perdendo muita coisa. A gente vai estar perdendo todo o aprendizado que a gente gerou. E que a gente sabe que a agressividade, o medo, o nosso inconsciente coletivo atribui isso a uma coisa pejorativa, uma coisa ruim. Só que o medo, ele pode ser experimentado em harmonia ou desarmonia. E o amor, que a gente experimenta ideologicamente como uma coisa linda, ele também pode ser experimentado em harmonia ou desarmonia. A agressividade pode ser experimentada em harmonia ou desarmonia. Então, a questão não é a emoção em si, que a emoção por si só, ela não é boa nem ruim. O que faz a diferença é como a gente experimenta essa emoção. Em harmonia ou em desarmonia. Então, por exemplo, o amor em harmonia, a gente já sabe o que é, né? Aquele amor, enfim, aquela troca em equilíbrio, o equilíbrio entre o dar e receber precisa estar presente no amor em harmonia, e o amor em desarmonia, eu já dei alguns exemplos. Agora vamos falar do medo. Quando eu vejo uma criança, por exemplo, eu não deixo uma criança atravessar a rua sozinha, porque ela não tem medo. A criança, por que agora cada vez mais é comum a gente ver telas nos apartamentos?
Porque se a criança chega na janela, ela não tem medo de cair. E aí o perigo de deixar a criança sozinha é justamente ela não ter medo daquilo. Então, o medo, ele é um sistema eficiente de alerta para a gente. Eu moro no Rio de Janeiro. Se eu não tiver medo de andar em algumas ruas, eu posso me colocar numa encrenca. Porque eu posso entrar num beco e ser assassinada, como já aconteceu com várias pessoas. Se eu tenho um bebê em casa e eu não tiver o medo desse bebê, que não tem noção de medo, se machucar, eu posso deixar uma tesoura acessível. Eu posso não colocar tela no meu apartamento e causar um acidente. Entende que o medo é uma informação que ajuda a gente a poder tomar decisões e fazer escolhas cada vez mais conscientes? Então, as pessoas que me procuram falam assim, eu quero me livrar do medo. Eu falei, se você se livrar do medo, você vai voltar alguns anos na sua linha do tempo e você vai voltar a ser um bebê, que vai precisar de um cuidado, um cuidador, alguém que te acompanhe ali, te supervisione, porque você não vai ter discernimento para algumas coisas. Então, não é se livrar do medo que você quer harmonizar esse medo que você experimenta em desarmonia, que te gera o pânico de sair de casa ou de fazer alguma coisa, enfim, seja lá qual for o efeito colateral que esse medo em desarmonia gere. A questão não é se livrar, a questão é integrar e harmonizar. E aí essa energia do amor incondicional, ela traz muito essa consciência de ir trazendo para o equilíbrio as nossas emoções. Porque, como consteladora, é muito fácil eu ouvir a história, poxa, a minha mãe, ela é uma pessoa difícil, é autoritária, é uma mãe tóxica, é uma mãe narcisista, é uma mãe isso, é uma mãe aquilo. Amar as qualidades de uma pessoa é fácil. O nosso desafio é poder amar os defeitos dessa pessoa. E aí, de novo, esse também é um conceito de amor incondicional. O amor incondicional não é você amar uma pessoa só porque ela faz tudo que você espera, tudo que você gostaria que ela fizesse, tudo que você idealizaria que é a coisa perfeita. O amor incondicional é você poder amar apesar de todos aqueles defeitos que aquela pessoa teve, de todas aquelas dores emocionais que você experimentou na vida por ter uma mãe tóxica, uma mãe narcisista, uma mãe isso, uma mãe aquilo, um pai isso, um pai aquilo. Então, essa consciência de amor incondicional é também muito distorcida, muitas vezes, por falas e por pessoas que acreditam que amor incondicional é você se subjugar, é você se curvar a tudo. Não. Que aí esse é o grande desafio que eu encontro na forma de comunicar o meu trabalho. E esse é o desafio que eu estou experimentando agora, na intenção de gerar conteúdo gratuito online para vocês, porque o que define uma coisa ou outra, o que define se uma coisa está em harmonia ou desarmonia, não é o comportamento. É algo que está por trás do comportamento. O comportamento é algo visível. O comportamento é aquilo que a câmera consegue pegar. Então, por exemplo, o gesto que eu faço aqui, tudo que esteja sendo filmado, a gente descreve como comportamento. Se eu levantar daqui, for para a cozinha pegar uma água, for no banheiro, for fazer qualquer coisa, isso é um comportamento, uma ação. Vocês conseguem ver. Agora, o que está passando aqui dentro da minha cabeça? Qual foi a estratégia mental que eu assumi, que eu adotei, para poder gerar esse roteiro, para poder fazer esse trabalho com vocês? Aonde isso vai chegar? Qual é a próxima coisa que eu vou fazer? Isso está aqui dentro. Não está fora. Isso vocês não estão conseguindo ver, mas está aqui. E aí, acessar esse nível do invisível é um desafio. Porque esse invisível, ele precisa ser sentido muito mais do que entendido. Esse invisível, ele precisa
ser percebido, apesar de qualquer comportamento. Eu vou trazer um exemplo para ver se fica mais claro para vocês também, que é o seguinte, remetendo às constelações, mesmo para quem nunca ouviu, nunca participou de constelação nenhuma, mas é só um exemplo, né? Tem uma regra, entre aspas, a constelação tem 3 pilares principais, né? Que fala ordem, pertencimento e o equilíbrio entre o dar e receber. E aí, a ordem significa quem veio antes tem precedência. Então, meus pais vieram, nasceram, existiram, né? Estão no mundo antes de eu ter chegado, porque eu cheguei através deles, né? A minha vida aconteceu através deles. Pertencimento é que todo mundo tem direito de pertencer. Então, eu nasci filha de um óvulo, de um espermatozoide, então eu nasci dentro de um sistema, numa cidade tal, naquele país, naquele espaço-tempo, então eu tenho o direito de pertencer. E o equilíbrio entre dar e receber. Para as relações serem saudáveis, eu preciso dar um pouco, receber um pouco, dar um pouco mais, receber um pouco mais. E aí, criar aquele símbolo do infinito, que provavelmente muitos de vocês já viram, que é o que garante uma relação equilibrada e saudável. Então, eu dou, eu recebo, eu dou um pouco mais, eu recebo um pouco mais, eu dou um pouco mais, eu recebo um pouco mais. E aí eu vou criando uma relação saudável com as pessoas ao redor. Então, tem um conceito, e é muito fácil você escutar isso em várias constelações, de diferentes consteladores, na bibliografia que o Bert Hellinger deixou, que é a questão do, eu não posso ajudar meus pais, porque se eu ajudar meus pais, eu vou estar me colocando como mãe deles, vou estar me colocando como maior que eles, eu não posso ser mãe dos meus pais. Então, vou reduzir isso para ser mãe da minha mãe. Então hoje a minha mãe é uma senhora idosa, estamos numa pandemia, mas como que fica? Quantas pessoas me procuram e me falam assim, Silvia, como que eu faço? Porque eu não quero ser mãe da minha mãe, mas a minha mãe está precisando de ajuda, minha mãe está precisando de cuidados. E aí eu acho muito curioso quando eu respondo, quando várias e várias pessoas chegam até mim falando isso, porque é uma decodificação equivocada desse conceito de ordem. Se a minha mãe é uma senhora idosa e estamos numa pandemia, ela está precisando de ajuda, ajudar a minha mãe não significa que eu estou saindo da ordem nem que eu estou sendo mãe dela. Desde que eu encontre o lugar de ajudar a partir da filha que eu sou. Então, não é o comportamento de ajudar ou não ajudar que vai comprometer o meu lugar sistêmico, que vai me tirar daquele lugar que mantém o equilíbrio da ordem. É com que qualidade eu faço aquela ajuda. Tirando a pandemia de questão e trazendo o conceito para uma vida normal. Vamos supor que não tenha pandemia, né? Vamos trazer para o conceito financeiro. Também já atendi várias pessoas com essa dor emocional. Tipo, Silvia, poxa, eu trabalho muito, consegui ter êxito financeiro, estou prosperando e estou fazendo mais dinheiro do que meus pais e eu queria ajudá-los financeiramente, mas dizem que a constelação fala que se a gente der dinheiro para os nossos pais, a gente sai do nosso lugar sistêmico. Eu falei, opa, dizem? É verdade, dizem. Eu mesma já escutei isso de vários profissionais muito bem qualificados. Só que isso é uma má interpretação. Não é assim que acontece. A questão não está entre dar o dinheiro ou não dar o dinheiro. A questão é com que qualidade você dá o seu dinheiro. Então, comportamento, lembra? É tudo que pode ser filmado. Então, eu filmando, eu dando dinheiro para minha mãe, uma câmera pode registrar aquilo. Agora, o que eu estava pensando? O que eu estava sentindo? O que estava acontecendo dentro de mim quando eu fiz esse movimento? Isso que faz a diferença.
Se internamente, quando eu dou esse dinheiro, eu dou do lugar autoritário de quem quer saber o que ela vai fazer, deixar de fazer com esse dinheiro, como que ela vai se comportar, o que ela fez ou deixou de fazer na vida dela para ter ou não ter dinheiro agora, para estar precisando, e falar assim, olha, se você tivesse feito a mesma coisa que eu fiz, se você tivesse trabalhado, se você se esforçasse, você ia ter o seu dinheiro. Esse imbróglio interior é muito mais pesado, muito mais intenso, é muito mais significativo em te tirar do lugar sistêmico do que simplesmente a ação de dar ou não dar o dinheiro. Se eu dou o dinheiro internamente pensando, nossa, minha mãe fez tudo por mim a vida inteira, ela foi uma mãe incrível. Eu preciso retribuir. Desorganizei o sistema. Da mesma forma. Ah, não, mas eu quero retribuir e reconhecer tudo de bom que a minha mãe me fez. Isso é ruim? É. Porque a sua mãe te deu a vida. E a vida não tem preço. E não tem dinheiro que pague. E você não pode tentar dar alguma coisa para sua mãe como uma retribuição. Tentar compensar tudo aquilo que ela te deu. Porque o que ela te deu é incompensável. Ah, Silvia, eu não entendi. Então, se eu não posso dar com aquele imbróglio dentro de mim, com aquela dor no coração, se eu não posso dar com essa gratidão, que às vezes também é muito mal interpretada, como é que eu posso dar? Eu posso dar conectada com esse amor incondicional. Ó, a Rosane está perguntando, e quando sua mãe mora com suas irmãs e ajudar financeiramente não significa ajudar só a mãe, não estaria dando muletas? Depende, Rô. Sabe por quê? Porque você está me descrevendo um comportamento. Tem toda uma dinâmica por trás disso. Ajudar financeiramente, ou seja, sustentar sua mãe que mora com as suas irmãs, pode ser luz e pode ser sombra. Não é você dando dinheiro que você está fazendo, não é porque você está dando dinheiro que você está fazendo uma coisa boa, não é porque você corta o dinheiro que você está fazendo uma coisa boa. Entende qual é a dificuldade disso, dessa coisa complexa chamada pensamento sistêmico? Porque a resposta para a sua questão, para a sua pergunta, não está em eu dizer faça um comportamento XYZ. Dê o dinheiro para sua mãe. Não dê o dinheiro para sua mãe. Dê o dinheiro para sua mãe e para as suas irmãs ou sua irmã. Não dê o dinheiro para ninguém, entende? Não tem protocolo, não tem regra. Porque tudo vai depender do com que qualidade você está dando aquele dinheiro. Em vários momentos, por exemplo, a gente percebe que algumas pessoas têm um registro emocional de abuso. Semana passada eu fiz foi praticamente a semana de abusos, né? Eu fiz várias constelações seguidas sobre abuso. E olha que interessante, quando você tem um registro emocional do abuso, às vezes a relação financeira com a outra pessoa ativa essa mesma dor. Você se sente sendo abusada. Você sente uma relação abusiva. Quer ver um exemplo de uma relação abusiva? Uma relação de homem e mulher, onde o homem é o provedor financeiro e a mulher é o papel de coadjuvante, entre aspas, que tenta fazer de tudo e que experimenta uma relação abusiva com aquele homem por conta desse desequilíbrio da relação financeira. Quer ver outra relação abusiva? Eu me senti na obrigação de dar dinheiro para minha mãe porque ela se coloca no papel de vítima. Ah, eu tô velha demais, eu tô doente, agora o trabalho que eu tinha eu não tenho mais, agora eu não tenho o que comer, não tenho o que fazer. Então, são diferentes perspectivas
que tem diferentes respostas, não temos uma resposta padrão. Como faz para sair dessa relação? Encontrando esse lugar desse amor incondicional, encontrando esse lugar de harmonia, equilíbrio. Eu vou tentar tirar um pouco do abstrato e eu vou trazer para o meu exemplo pessoal, tá? Que às vezes eu gosto de dar um exemplo pessoal meu só para vocês entenderem, né? Ou vislumbrarem na prática um exemplo. Eu morando sozinha, no meio da pandemia, a minha mãe falou assim, Silvia, agora, como que vai ser? Não, eu vou tentar te ajudar financeiramente. Eu falei, mãe, não precisa, eu continuo trabalhando. Não, essa pandemia está dificílima para todo mundo, eu vou te ajudar, eu vou te ajudar, eu vou te ajudar. Eu vou pagar o seu condomínio, então, porque aí você não precisa se preocupar mais com o seu condomínio. Esse movimento da minha mãe, entre querer me ajudar financeiramente e pagar o condomínio, ele por si só não é bom nem ruim. Ele só é. Trazer isso para o lado luz ou trazer para o lado sombra depende de como eu recebo isso. Porque agora eu vou fazer um salto quântico para um passado da Silvia de 2012, 2013, que, para quem não sabe ainda da minha história, né? Para quem já sabe, vou repetir mais uma vez. Eu trabalhava no mercado financeiro, eu era uma executiva, eu tinha um salário alto, bônus alto, reconhecimento dos chefes, dos pares, dos funcionários da equipe, enfim, aparentemente, externamente, tudo bem. Internamente, tudo caotizado, pedi demissão e foi quando eu conheci os trabalhos sistêmicos. Quando eu comecei a fazer os trabalhos sistêmicos, eu comecei a me interessar e comecei a fazer os cursos, né? Como eu falei, meu tempo interno estava tão acelerado que eu não podia esperar tanto tempo entre um trabalho terapêutico e outro. Eu comecei a fazer um curso atrás do outro e aí eu me percebi terapeuta sistêmica. E eu comecei a atender as pessoas começaram a me pagar por aquilo. E aí eu comecei a trabalhar de fato com isso e desistir. E entendi, na verdade, não é uma desistência, é uma compreensão de que aquele ciclo da Silvia executiva tinha se encerrado. O que a minha mãe me falou naquela época? Silvia, quando você vai parar de palhaçada e voltar a trabalhar de verdade? Foi a frase fofa da minha mãe, porque minha mãe é dessas pessoas fofas. E o que ela falou naquela época em relação a dinheiro? Silvia, eu já paguei muito estudo para você, eu não vou ficar a vida inteira pagando as suas contas. Então, eu trouxe um exemplo pessoal para vocês perceberem, na linha do tempo, como que essa relação muda. E por que eu acho que a constelação e os trabalhos sistêmicos são mágicos. Porque ali eu tinha uma relação da minha mãe me dando dinheiro como uma forma de dominação. Hoje, ou há um ano atrás, quando a minha mãe me deu dinheiro para pagar o condomínio, foi numa forma de contribuição, de colaboração. Então, de novo, não é o evento dela dar o dinheiro ou não, dela ter o dinheiro ou não, de eu ter o dinheiro ou não. Naquela época, eu tinha o dinheiro e ela tinha o dinheiro. Eu estava trabalhando no mercado financeiro, fazia muito dinheiro. Hoje, eu continuei atendendo online, então eu continuei trabalhando e fazendo o meu dinheiro. Então, não é uma questão de sobrevivência. Então, eu estou pegando num intervalo de espaço-tempo diferente, como a qualidade da relação mudou em momentos similares, onde duas pessoas com padrões equivalentes, em momentos distintos, tiveram relações completamente diferentes, para vocês perceberem. Agora, o que caracteriza que a relação da minha mãe comigo naquela época era uma relação de dominação e a relação dela comigo hoje era uma relação de colaboração? Não tem como colocar em palavras, a gente tem como sentir. A minha mãe tem lá os padrões dela e os valores dela e os conceitos dela e eu não tenho o que fazer com isso. Eu não posso mudar a minha mãe. Mas eu mudo a minha mãe quando eu mudo a mim mesma. Quando eu me mudei, quando eu me transformei, quando eu mudei de lugar sistêmico, vim para o meu lugar, mudei a minha consciência, meu olhar, minha percepção. Quando eu gerei a transformação em mim, a relação com a minha mãe mudou. E aí, para mim, era uma dor
receber o dinheiro dela, e aí era um embate, era uma briga, porque ela estava... Porque eu falava assim, não, eu queria me desvencilhar daquelas amarras, e hoje eu recebi com amor e compaixão. Foi importante para ela fazer essa contribuição? Foi importante para mim validar essa contribuição. Eu estava precisando daquele dinheiro naquela hora? Não, meu condomínio estava pago, pelas minhas contas estavam pagas porque eu sou financeiramente equilibrada. Agora, se eu estava recebendo essa contribuição, como que eu posso contribuir? E aí eu fiz doações para movimentos que eu considero significativos de pessoas que estão passando por dificuldades. E pronto, a minha mãe ficou feliz, eu fiquei feliz, essas outras pessoas ficaram felizes. Esse é o conceito de ecologia profunda, de equilíbrio, né? Algo precisa ser bom para mim, bom para o interlocutor, né? Bom para o outro e bom para o todo. Então, a ideia primordial da ativação da chama trina hoje é que a gente possa buscar esse lugar de ativar consciências e energias dentro da gente para a gente se manter numa sensação, num equilíbrio interno que a gente vá buscando algo que seja bom para mim, que seja bom para o outro e que seja bom para o todo. Que a gente ative a nossa sabedoria nata, porque é intrínseco do ser humano isso. É intrínseco da sobrevivência da própria espécie. Querer algo de bom para mim, de bom para o outro, para o meu interlocutor, e de bom para o todo. Se você olha o movimento das florestas, né, uma manada, ela está lá preocupada com o seu individual e também com aquele coletivo. E com aquele equilíbrio. Ah, tem caça? Até tem, faz parte, são desequilíbrios para equilibrar, né? Como que a gente anda? Se eu me mantenho só no equilíbrio, eu estou parada. Se eu quero dar um passo, eu saio do meu equilíbrio, encontro um desequilíbrio até chegar num novo equilíbrio. Se eu dou outro passo, de novo, eu saio do equilíbrio, desequilíbrio e chego num novo equilíbrio. Então, essa ideia de constância, essa ideia de transformação contínua, ela é fundamental a gente ter clareza dela para a gente ter cada vez mais clareza dos nossos passos, do que a gente vai seguir, da nossa jornada, das nossas escolhas. Porque a gente anda de forma tão automática que é até inconsciente. Você não pensa que entre um passo e outro você está fazendo um movimento de equilíbrio e desequilíbrio. A sua respiração é tão natural e tão automática que você não pensa que a primeira inspiração foi o seu sim para a vida, quando você nasceu. E que a sua expiração, também chamada de último suspiro, é a morte. Que entre o primeiro sim da vida, da sua primeira inspiração, e o seu último suspiro, você nasce e morre infinitas vezes. Porque são ciclos. Então, são todos os processos que estão automáticos e inconscientes na nossa rotina, no nosso dia a dia, e que a gente precisa ir trazendo essa consciência para a nossa vida. Faz sentido isso para vocês? Deixa eu ler um pouquinho do que vocês estão falando para a gente entrar na dinâmica agora. Caramba, fiz isso a vida inteira, querendo retribuir todo o apoio e incentivo. Faz super sentido. Ela me deu a vida, não tenho como retribuir. Esse é o único equilíbrio entre o dar e receber que fica em desequilíbrio, porque os pais dão, os filhos recebem. Não tem como retribuir. Ótimo. Maria de Fátima e Leide falando que faz sentido. Faz sentido só para elas ou para vocês também faz sentido? Deixa eu saber um pouquinho de vocês como que tá, se tá claro. Maravilha. Tá fazendo sentido? Todo mundo está entendendo? Todo mundo acompanhando? Ótimo, maravilha. Então, bora lá para a gente poder trabalhar, de fato, essa energia que está no nosso inconsciente. A ideia é que a gente possa experimentar isso. E aí eu falei de cores, né? E
é muito interessante que de vez em quando umas pessoas falam: Silvia, adoraria fazer o seu trabalho, mas eu sou daltônico. Principalmente homens, é mais recorrente falar sobre daltonismo, né? Mas várias mulheres também são. Ou então, Silvia, eu acho lindo quando você fala isso, mas eu não vejo cor nenhuma. Gente, vamos lá. O que importa nesse trabalho, de verdade, é a sua intenção. Se você vê ou não vê aquela cor, se você tem daltonismo ou não, não faz diferença. Se a sua intenção está naquilo, é isso que importa. Porque a intenção é que direciona o seu foco, a sua atenção, a sua energia toda para que aquilo aconteça. Então, eu vou só responder aqui essa pergunta da Ana, falando: Silvia, quando você ajuda uma pessoa e ele não quer nada, não posso julgar. Qualquer coisa que eu fale, eu estou julgando, porque seria uma resposta superficial para uma coisa que é bem profunda, Ana. Então, são coisas que têm que ser vistas caso a caso, porque às vezes você dá para o outro porque você tem um buraco interno emocional muito grande, uma carência emocional muito grande. Então, você tem a necessidade de agradar o outro, porque inconscientemente você precisa ser admirada, você precisa ser valorizada, você precisa ser vista. Então, eu não tenho como julgar você, julgar essa história de que, quando você ajuda uma pessoa e ele não quer nada. O que significa isso? Entendeu? Eu estou querendo dar? Será que eu estou querendo dar ou eu estou querendo empurrar goela abaixo? Por essa necessidade de mostrar quanto eu sou incrível? Não sei. Tem infinitas possibilidades. Faz sentido? Eu não vi a cor também, então. Maria de Fátima está falando aqui. Ela realmente não via a cor, mas fez muito sentido a conexão total das ocasiões. Inclusive, Maria de Fátima, suas velinhas de chamatrina estão aqui, super ativas. Maria de Fátima faz velas, e aí eu encomendei 3 velinhas, uma rosa, uma amarela e uma azul, de chamatrina, justamente para a gente poder fazer esse trabalho, tá? Então, não via cores. Não sei como que vai ser a sua experiência hoje. Pode ser que hoje você já consiga ver cores. Por quê? Quanto mais a gente vai se habituando àquilo, mais a gente vai ficando permeável àquilo. Por exemplo, quem aqui já fez aula de inglês? E aí, a primeira vez que você escuta alguém falando inglês, você não entende absolutamente nada. Só que aí, de repente, você vai treinando o seu ouvido, você vai aprendendo alguns conceitos, e aí, quando você ouve o inglês, aquilo já não é tão estranho. É a mesma coisa com as cores. Você começa achando tudo meio absurdo, meio estranho, não consigo ver, não consigo sentir, não consigo perceber nada. Só que cada vez que você vai se familiarizando com aquilo, aquilo vai se acomodando. Quando eu me mudei para cá, eu fiz uma obra aqui. E aí, na obra, eu precisava da planta. Na hora que eu olhei para aquela planta, aquilo era uma loucura. Não tinha informação nenhuma para mim, porque eu não entendia nada do que estava escrito, não sabia onde era a janela, a porta, não sabia o que era o quê. Para mim era uma confusão, não sabia nem qual cômodo que eu estava vendo. Mas, ao longo da obra, eu fui olhando, e olhando, e olhando de novo. E aí você vai se acostumando e, de repente, aquela informação é tão óbvia que você nem entende como que, em algum momento, você não conseguia fazer contato com aquela informação. Eu também não visualizava cores. Eu também não sentia tudo que eu sinto hoje. Por quê? Porque quanto mais conectado a gente está, quanto mais aberto a gente está, quanto mais sintonizado a gente está, mais apto a gente está a sentir e a perceber, né? Eu costumo dizer que se você está acostumado com doses cavalares de remédios alopáticos,
A homeopatia vai ter dificuldade de agir no seu organismo até que você perceba, entendeu? Mas quanto mais você vai fazendo essa transição, mais você vai ficando suscetível àquele processo, tá? No caso do filho mais novo assumirem cuidar da mãe dependente, como fica na ordem? Elídia, não é uma questão do filho cuidar ou não cuidar. A questão é com que qualidade essa relação se estabelece. O que define a ordem não é um comportamento, e sim esse estado de espírito emocional. Um filho pode cuidar da mãe e sentir o peso de uma obrigação, como se quisesse salvar a vida da mãe, como se quisesse retribuir tudo de bom que ela fez para ele, e isso vai estar em desequilíbrio. O filho pode cuidar da mãe com leveza no coração, de estar podendo contribuir. Contribuir significa transbordar aquele muito que ele tem dentro dele para dar. E aí isso traz um pouco de harmonia. Uma mãe pode ser cuidada com o filho se sentindo um estorvo, um peso, uma pedra no caminho daquele filho. E isso vai colocar ela no lugar de vítima e isso vai desregular o sistema. Uma mãe pode ser cuidada pelo filho achando que o filho não está fazendo mais do que obrigação, porque os filhos têm mesmo a obrigação de cuidar dos pais. E aquilo vai ser um peso. Porque ela está colocando uma energia desarmônica nessa relação. Uma mãe pode receber os cuidados do filho e experimentar suavidade nessa relação. Porque ela pode experimentar isso do lugar harmônico, que isso pode ser também. Então, não tem protocolo. Isso precisa ser visto caso a caso. E a forma de ser vista não é pelo comportamento o filho cuida da mãe, que é dependente dele, e eu quero trabalhar isso. Isso não é nem tema efetivamente para a constelação, porque a constelação a gente não... Se a gente faz uma constelação pelo comportamento, a gente empobrece o processo. Agora, se você faz uma constelação pelo efeito colateral que isso está gerando, meu filho tem 40 anos e até hoje mora comigo, que eu sou a mãe, porque ele não consegue namorar, não consegue casar. Aliás, essa demanda do filho, né? O filho tem 40 anos e não consegue casar, namorar e se relacionar e vive com a mãe até hoje. Se isso for uma dor emocional para essa pessoa, ela pode olhar para isso de uma forma terapêutica e aí vai chegar à conclusão de que, sim, tem algo ali que está desequilibrado naquele sistema, tem algo que está fora do lugar, tem algo que precisa ser visto para que o filho tenha fluir na sua vida e a mãe tenha fluir na vida dela, apesar dessa conexão, dessa necessidade de ajuda. Ajudei a minha mãe sem ser um peso para mim, ajudava porque precisava. Se você sentiu assim e se a sua vida estava fluindo, se isso não gerou dor, o problema não está no comportamento de ajudar ou não ajudar. O problema está em como que você está experimentando aquilo. Às vezes a dor vem de forma consciente, às vezes a dor vem de forma inconsciente. Então, cada um vai percebendo. E aí esse é o meu objetivo principal, é que cada um possa ter cada vez mais clareza para perceber. Isso realmente é uma dor? Isso realmente é uma questão? Valéria, não é que você seja uma analfabeta em relacionamentos familiares. Todos nós somos analfabetos em relacionamentos em geral, tá? Porque, por exemplo, eu faço muita constelação organizacional. Agora, até na pandemia, não tenho feito tanto. Mas antes da pandemia, eu fazia muita constelação organizacional. E a gente vê dinâmicas em empresas que também são relacionamentos espelhados de dinâmicas familiares. Então, somos todos analfabetos nas relações interpessoais, nos relacionamentos em geral.
E a gente está num período de convite para a gente expandir a consciência. Então, quando a gente fala nessa transição planetária, expansão da consciência, o que a gente está falando? A gente está precisando aprender algo que é muito importante para a gente, que é aprender a se relacionar de uma forma completamente diferente de como eram as relações anteriores. Quando a gente fala sobre patriarcado, sobre transição planetária, do que a gente está falando? Patriarcado era uma relação extremamente nociva. Não só do homem sobre a mulher, mas da energia masculina, energia yang, sobre a energia feminina. Porque homens mais yin tinham as mesmas dificuldades. Mulheres mais yang conseguiam se sobressair. Então, não é o espaço do sexo feminino sobre o sexo masculino, e sim de uma energia yin e yang. Relações trabalhistas. A gente até ontem vivia numa sociedade escrava e as relações eram comprometidas. E a escravidão existe ainda hoje. Difícil entender que em pleno 2021 ainda temos relações de escravidão, mas relações trabalhistas nocivas, onde o alto valor não era estimulado. Entende? Então, tudo isso são dores. Então, somos todos analfabetos. E a gente está aprendendo juntos. Alguns estão fazendo essa caminhada e facilitando o processo de outros. Para eu fazer a caminhada e facilitar a caminhada de vocês, eu precisei que alguém tivesse feito essa caminhada antes e facilitado. E agora vocês vão aprendendo isso e vocês vão multiplicando isso. Que esse é o que mais me encanta nesse processo, e principalmente nos trabalhos online, por isso que eu estou tão empenhada em poder fazer cada vez mais trabalho online, que é justamente essa história de você poder multiplicar esse conhecimento, essa percepção, esse aprendizado em relacionamentos, para que para que o maior número de pessoas possíveis possa ser alfabetizada nas relações, tá? Não vou ficar respondendo todas as perguntas, não vou parar aqui na pergunta da Marina sobre a chamatrina. Vamos fazer a ativação da chamatrina agora. Então, eu falei um pouco do raio azul, um pouco do raio amarelo, um pouco do raio rosa, e agora a gente da chama violeta também. Então, a gente vai começar o trabalho, né, da chama violeta e dessa integração desses 3 raios para a gente ativar essas consciências dentro da gente. Como é uma dor inconsciente, é a que manifesta em doença, por exemplo, sim. Tá? Se você pega a metafísica da saúde, por exemplo, ela tem um mapeamento de correlações de doenças físicas, né, com padrões emocionais. Agora, uma dor inconsciente não necessariamente é uma dor física. Por exemplo, nesse exemplo que eu falei, desse filho que está com 40 anos, que não conseguiu casar, ter filho, constituir a própria família. É uma dor. Mas está inconsciente por quê? Porque ele não tem consciência, dependendo do comportamento desse filho, esse filho fala, mulher nenhuma presta no mundo. Ninguém entende. Ou então, eu sou homossexual e eu não sou aceito, então eu não posso ter um companheiro. Seja qual for a justificativa daquela dor. Às vezes as justificativas são historinhas que a gente conta para esconder aquela informação. Então, essa é uma inconsciência. A historinha que a gente conta é uma máscara que a gente acha que é consciência, que é justificativa, só que tudo que está impedindo o fluxo de acontecer, na verdade, é muito mais um bloqueio inconsciente do que a impossibilidade daquele fluxo acontecer mesmo, tá? Então, maravilha. Gente, vamos lá. 11h13 agora. 2 minutinhos, literalmente, para quem quiser fazer um pipi break e para vocês pegarem uma água. Sugiro que vocês tenham um copo d'água por perto, porque, por exemplo, eu sinto muita sede com esses trabalhos. Então, rapidinho, 11h13 para 11h15, a gente começar o trabalho sem que vocês tenham vontade de fazer xixi no meio do trabalho, tá? Vou pedir para vocês se colocarem numa posição confortável, mas é importante que essa posição confortável
Não seja deitada, tá? Então, vocês fiquem sentados numa posição que for cômoda. Eu costumo falar que para a gente poder ficar bem acomodado quando a gente está sentado, principalmente para quem não tem o hábito da meditação prolongada, ter um lugar para apoiar as costas, né? Se tiver um lugar para apoiar a cabeça, melhor ainda, para não ficar perdido assim. Mas quem já estiver acostumado com a meditação e quiser ficar sentado no chão, em posição de lótus, enfim, posição de meditação, tudo bem. O importante nesse momento é que ninguém esteja deitado. Por quê? Porque a energia que a gente vai ativar agora, de limpeza e de chama trina, às vezes ela pode ser complicada quando você está deitado, tá? Então, vamos lá. Busca essa posição confortável para vocês. Fechem os olhos. Tragam a atenção para a respiração. O ar que entra, fica um tempo, depois sai. Abrindo espaço para um novo ar entrar, ficar um tempo, depois sair. E começa a pensar em tudo que acontece inconscientemente dentro de você quando você inspira. Em tudo que acontece automaticamente dentro de você, que você não precisa dar um comando consciente para que aquilo aconteça. Traz atenção para a sua respiração. Vai percebendo o ar que entra, compreendendo que ele circula por todo o seu corpo, sem que você precise ativar comando nenhum. E vai percebendo que quando você fecha os olhos, você traz atenção para a sua respiração, você vai proporcionando um estado de mais calma e tranquilidade. Algumas pessoas têm dificuldade de fechar os olhos. E tá tudo bem. Isso também é uma coisa que a gente vai se acostumando aos poucos. O importante é você aproveitar esse momento de olhar para dentro para você poder se respeitar. Um dos pilares principais do autoconhecimento é o autocuidado. Autocuidado passa pelo autorrespeito. Então, simplesmente você vai se acomodando, respirando, encontrando essa posição confortável e buscando relaxar. Todo mundo consegue relaxar. Algumas pessoas relaxam mais, outras relaxam menos, mas todo mundo consegue relaxar. E por mais relaxado, relaxada que você esteja, sempre é possível relaxar um pouco mais. E quando a gente está com uma tensão, uma apreensão, normalmente aquele ponto está compactado. Então, experimenta intencionar, levar a respiração, levar ar para aquele ponto tensionado, para aquele ponto que está compactado, para que ele possa ter um pouco de ar. É como se você intencionasse inspirar e levar todo aquele ar para descompactar aquela parte. E solta, intencionando o alívio, a liberação daquilo. E eu quero que você, à medida que vai respirando, relaxando, vá percebendo que o seu corpo vai ficando cada vez mais leve, mais leve, mais leve. E você vai intencionar
que um feixe de luz dourado desce do mais alto dos céus em direção ao topo da sua cabeça. Atravesse todo o seu corpo e saia em direção ao núcleo da Terra, criando como se fosse uma coluna de sustentação que te apoia, que te conecta. Deixa esse pilar de chama dourada se estabelecer através de você. E você vai intencionar que o núcleo da Terra vem subindo uma luz prateada, que vem subindo num movimento espiral ascendente, girando em sentido horário. E ela vem subindo do núcleo da Terra em direção a um palmo abaixo dos seus pés. E desse ponto, um palmo abaixo dos seus pés, é como se ela bifurcasse e entrasse pela sola dos seus pés, subisse pelas suas pernas e se reconectasse nesse ponto da região genital, conhecido como primeiro chakra. Deixa essa luz prateada ir girando, desobstruindo, desbloqueando e harmonizando o seu primeiro chakra. Respira grande, solta. E vai percebendo que à medida que essa luz prateada vai girando em sentido horário, desobstruindo, desbloqueando e harmonizando o seu primeiro chakra, ela vai encontrando espaço para subir na região perto do seu umbigo, também chamada de chakra umbilical, segundo chakra. E ela vai girando, desobstruindo, desbloqueando e harmonizando o seu segundo chakra. Respira grande, solta e vai intencionando. Lembra, não importa se você consegue visualizar a cor ou não, basta você intencionar que essa luz prateada segue subindo em direção ao seu abdômen, ao seu plexo solar, seu terceiro chakra. Deixa essa luz prateada ir girando, desobstruindo, desbloqueando e harmonizando o seu terceiro chakra. De forma que vai encontrando espaço para ir subindo mais um nível, mais um degrau em direção ao seu coração, em direção ao seu cardíaco. Deixa essa luz prateada ir girando, desobstruindo, desbloqueando e harmonizando o seu chakra cardíaco, como se fizesse uma grande faxina no seu coração. Respira profundamente, como se você convidasse essa luz prateada a seguir subindo nesse movimento espiral ascendente, desobstruindo, desbloqueando e harmonizando o seu quinto chakra, laríngeo, na altura da garganta. E aí, vai permitindo que essa luz prateada suba mais um pouco, em direção a esse ponto que fica entre as sobrancelhas, chakra frontal. Deixa essa luz prateada ir girando, desobstruindo, desbloqueando e harmonizando o seu chakra frontal. Até que ela vai encontrando espaço para seguir subindo em sentido horário, desobstruindo, desbloqueando e harmonizando o seu chakra coronário, que fica no topo da cabeça. Respira grande, solta e vai percebendo que essa luz prateada sobe mais um degrau, mais um nível e chega a um palmo acima da sua cabeça, girando, desobstruindo, desbloqueando e harmonizando
esse chakra que se localiza a 1 palmo acima da sua cabeça. E a partir disso, essa luz prateada segue subindo nesse movimento espiral ascendente em direção ao mais alto dos céus. E aí vai se percebendo nessa conexão entre o mais alto dos céus e o núcleo da Terra através de você. E aí eu quero que você intencione uma chuva de luz violeta descendo do mais alto dos céus em direção ao seu corpo, como se viesse lavando seu corpo, sua alma, sua mente, seu espírito, suas emoções, suas memórias celulares. E internamente, mentalmente, você fala a seguinte frase: eu sou ativar a chama violeta em mim. Puxa o ar pela boca, solta pela boca. Eu sou ativar a chama violeta em mim. Puxa o ar pela boca, solta pela boca. E repete mais uma vez: eu sou ativar a chama violeta em mim. E vai deixando que essa chama violeta, como se fosse uma cascata de luz, um banho de luz violeta, lave o seu corpo, sua alma, sua mente, suas emoções, seu espírito, suas memórias celulares. E vá levando resíduos, tudo aquilo que está obsoleto, tudo que está em excesso, tudo que está bloqueando, obstruindo, emaranhando você por dentro. Deixa a chama violeta levar com ela esse peso, esse excesso, angústias, dores, traumas. Deixa essa chama violeta fazer esse trabalho que naturalmente ela sabe fazer, de reconhecer tudo que está pronto para ser transmutado, regenerado, liberado de você. Respira grande, solta, vai percebendo que essa luz violeta vai levando todos esses excessos junto com ela. Sem você ter que se preocupar que excessos são esses, assim como você inspira e seu organismo naturalmente filtra partículas impróprias para serem inaladas, inspiradas. Assim como você inspira um ar cheio de elementos e seu organismo vai reconhecendo cada elemento, usando o que tiver que ser usado, desprezando o que tiver que ser desprezado. Deixa essa luz violeta fazer o mesmo, sem que você precise intencionar o que ela tem que fazer. Você apenas intenciona que ela pode fazer e que ela está fazendo. E vai deixando que naturalmente, assim como a expiração vai colocando para fora de você tudo que seu organismo não precisa mais, deixa que a luz violeta naturalmente vá direcionando para o núcleo da Terra tudo que você não precisa mais. Respira e repete internamente esse sim de autorização.
autorização consciente para que o seu inconsciente exerça o seu trabalho, a sua função, a sua sabedoria. E repete internamente sim, novamente. E aí eu quero que você intencione que tudo isso que foi liberado, depositado, tudo que estava obsoleto dentro de você, todos esses resíduos vão sendo depositados através da chama violeta na Terra, no núcleo da Terra. E o núcleo da Terra tem uma sabedoria, a sabedoria de absorver esses resíduos orgânicos, transmutar, regenerar e transformar em nutrientes. Deixa o núcleo da Terra absorver todos esses resíduos que você está liberando, soltando, se desprendendo, se desapegando agora. Deixa tudo isso decompor, transmutar, transformar. Deixa tudo isso ser regenerado por essa habilidade que o núcleo da Terra tem. Até que tudo isso seja transformado na mais pura luz, em nutriente, em harmonia. Isso vai se manifestar agora numa cor rosa. Então eu quero que você intencione que um raio rosa, um tubo de luz rosa, sobe do núcleo da Terra em direção ao seu coração. É como se esse tubo de luz trouxesse todos esses nutrientes da mais pura harmonia para nutrir o seu coração. Deixa esse rosa subir. Enquanto ele está subindo, você vai intencionar que um azul celeste desce em forma de tubo de luz do mais alto dos céus em direção ao seu coração também. E você vai percebendo que essa luz azul se encontra com essa luz rosa. O azul continua azul, o rosa continua rosa. E essas duas fontes de luz pura, harmônica, equilibradas, vão dançando, se entrelaçando, envolvendo seu coração. Enquanto tudo isso acontece, você vai trazer a atenção para o grande sol central que está emanando na direção do seu coração um tubo de luz amarelo dourado. Deixa esse tubo de luz amarelo dourado se aproximar, se integrar com seu coração, se harmonizar com a luz azul e a luz rosa, como se fossem fitas, dançando, se entrelaçando, envolvendo o seu coração, nutrindo, abastecendo você com a mais pura luz. Não importa se você reconhece as cores ou não, o importante nesse momento é que você se permita intencionar e experimentar, para que você permita que essa chama trina seja ativada no seu coração. As cores não se misturam, não perdem a identidade. O rosa continua rosa, o azul continua azul, o amarelo continua amarelo. Cada uma cumprindo a sua função, a sua propriedade. Cada uma envolvendo o seu coração com suavidade, amorosidade, carinho, acolhimento. E percebe que à medida que o seu coração vai sentindo essa nutrição acontecer, ele vai emanando essa nutrição para cada uma das suas células. Como se essa
sementes de chama trina estivesse circulando agora na sua corrente sanguínea, se expandindo para todo o seu corpo físico. E é como se você pulsasse agora nas cores azul, amarelo e rosa. Respira profundamente e repete internamente: eu sou ativar a chama trina. Eu sou ativar a frequência de chama trina. Eu sou ativar a frequência da chama trina. Eu sou ativar a frequência da chama trina em mim. Eu sou ativar a frequência da chama trina em mim. Chama trina. Chama trina. Chama trina. Puxa o ar pela boca, solta pela boca e vai percebendo que essa energia de chama trina se expande para todo o seu corpo e para além do seu corpo, como se essa energia da mais pura luz, numa frequência da mais pura harmonia, formasse uma esfera de luz ao redor do seu corpo. Respira grande, solta. Assim como você pode inspirar todo o ar que o seu corpo quiser, que não vai faltar para quem está do seu lado. Você pode absorver toda a quantidade de raio rosa, raio amarelo e raio azul que você quiser, que não vai faltar para ninguém. E vai absorvendo cada vez mais essa energia, essa luz de chama trina, para você criar um campo eletromagnético cada vez mais potente ao redor do seu corpo. Aumenta a potência dessa energia, dessa frequência. Respira, solta, e você vai expandir essa energia como se agora você fosse um foco de luz de chama trina, iluminando todo o ambiente onde você está, emanando luz de chama trina para todas as pessoas que compartilham esse ambiente com você. E você vai percebendo que você pode ir buscando cada vez mais, direto da fonte, para que você possa aumentar cada vez mais essa potência de emanação, a ponto de você expandir para além desse lugar que você está agora. E eu quero que você escolha um lugar específico para onde você quer emanar essa energia de chama trina. Pode ser a casa de alguém conhecido, pode ser o hospital, pode ser um lugar abstrato. Eu quero que você busque cada vez mais, direto da fonte, para que você possa potencializar cada vez mais essa energia que emana de você. Para que essa energia não fique apenas no ambiente que você está, nem no ambiente em que você está emanando. Para que essa energia possa ser emanada para além desses ambientes. Respira grande, solta, deixa essa energia se expandir. E à medida que cada uma aqui vai expandindo essa energia, as nossas energias vão se encontrando. Como se essa energia agora pudesse se expandir para além
do município, da cidade, do estado, do país em que cada pessoa aqui está nesse momento. E nós, juntos, vamos expandindo essa energia para todo o planeta Terra. É como se a gente conseguisse emanar a mais pura luz para todo esse inconsciente coletivo que anda congestionado, obstruído, bloqueado. E a gente vai deixando que essa luz vai desobstruindo, desbloqueando e harmonizando esse inconsciente coletivo que se relaciona com a gente dessa forma tão direta e tão subjetiva. Respira grande, solta. Percebe que essa luz vai ficando cada vez mais forte, porque você já sabe que você pode buscar direto da fonte o quanto você quiser, que é o suficiente para todo mundo. E que você vai experimentando aquilo de uma forma muito positiva para você. E você transborda para que aquilo seja muito positivo para o outro. E que a consequência é que aquilo fica sendo muito positivo para todos nós. E você repete internamente: eu sou luz de chama trina. Eu sou luz de chama trina. Eu sou luz de chama trina. Respira grande, solta. Eu emano luz de chama trina. Eu emano luz de chama trina. Eu emano luz de chama trina. Respira grande, solta. E vai sentindo essa luz sendo emanada de uma forma cada vez mais intensa, conectando todos nós na mais pura luz e harmonia, reconhecendo as qualidades divinas de fé, de força de ação, de iniciativa, de fé em si mesma, em si mesmo, de esperança, de sabedoria, ativando essa sabedoria inconsciente que é capaz de reequilibrar qualquer situação, ativando essa consciência de amor incondicional, capaz de amar apesar de, iluminando com amor e compaixão as nossas sombras e abrindo espaço para que a sombra do outro seja iluminada com amor e compaixão também. Respira grande, solta. E vai deixando essa potência de chama trina cada vez mais intensa, mais forte, de forma que ela aconteça automaticamente, sem nem você precisar intencionar, assim como as batidas do seu coração, assim como a sua respiração. A sabedoria ativada nesse momento traz para você a possibilidade de emanar inconscientemente essa luz.
mantendo a conexão divina direto com a fonte, mantendo essa integração entre o mais alto dos céus e o núcleo da Terra através de você, para você sentir esse apoio, essa sustentação, esse respaldo. Vai percebendo que as tonalidades de azul, de rosa e amarelo podem até ir variando, de forma a ficar cada vez mais fluida, mais harmônica. E vai percebendo que uma fina camada de chama violeta vai envolvendo todo o planeta Terra, como se pudesse absorver, transmutar, regenerar, transformar todos esses resíduos que estão sendo desbloqueados agora, através da ativação da chama trina. Essa consciência de amor incondicional coloca você na disponibilidade de oferecer para quem quer que seja e você acolhe com amor e compaixão o livre-arbítrio do outro de querer receber ou não essa frequência, de querer entrar em ressonância ou não com essa luz. E aí você vai ativando essa consciência de amar apesar de, que vai reconectando você com a empatia, com a compaixão, com o autocuidado, autorresponsabilidade. Respira grande, solta. E vai percebendo que isso tudo vai ficando tão leve que é natural. E você naturalmente vai repetir internamente: eu sou luz. Eu sou luz. Eu sou luz. Respira grande, solta. E lentamente você vai trazendo a atenção para os seus pés e pernas, mãos e braços. Respira grande. E ao expirar, você traz a letra A. E move lentamente os seus quadris, o seu quadril, os seus ombros, o seu pescoço. Respira profundamente, pode ser que te dê vontade de bocejar, de alongar, de espreguiçar. E traz som para esse momento. Vai se acomodando, até que lentamente você vai abrindo os olhos, trazendo atenção para o aqui e agora. Como estamos? Temos 5 minutinhos, se alguém quiser compartilhar alguma coisa de como está se sentindo, de como foi essa experiência para você. Estou aqui todo ouvidos. A Ayobami já deve ter aberto o grupo de WhatsApp. Se não abriu, vou pedir para ela abrir agora, para vocês colocarem lá, porque se vocês escreverem por aqui, eu não vou conseguir acompanhar, nem salvar depois. Quando eu fecho, eu perco todas essas mensagens. Jaque, Nayara, que bom que vocês estão aí. Eu não tinha visto a Elisete levitando. Gratidão, gratidão. Todos bem? Alguém está experimentando algum desconforto? Alguém não gostou? Somos luz. E aí, lembrando do que eu falei no início, quem quiser falar alguma coisa, é só levantar a mão, tá, gente? Que eu abro aqui o microfone para vocês. Como eu falei lá no início, é um processo.
Então, quanto mais a gente conseguir repetir isso, mais a gente vai ensinar o nosso corpo a fazer isso de forma automática. Fala, Leide. Abre seu microfone. Que emoção! Em primeiro lugar, obrigada por esse maravilhoso momento tão divino, tão profundo e tão verdade, Silvia. Obrigada, você me fez um bem tremendo. Espero que todo mundo esteja sentindo a mesma emoção. É algo assim fantástico. Que Deus ilumine você e continue fazendo isso pelas pessoas, que eu faço também o mesmo, sabe? Todo mundo possa fazer um pouco disso aí. Maravilhoso. Obrigada, querida. Que Deus abençoe a todos. Gratidão, Leide, obrigada, e que vocês possam se nutrir disso e se inspirar com isso para vocês propagarem isso, né? Quanto mais vocês vão fazendo, quanto mais familiaridade com esse estado de luz vocês experimentam, mais vocês podem transbordar e multiplicar isso onde quer que seja, com quem quer que vocês queiram fazer. Então, que eu possa nutrir vocês para vocês nutrirem vários outros e a gente formar uma constante corrente da mais pura luz. Estamos Gratidão, amiga. Beijo. Obrigada, minha querida. Obrigada. Gente, estamos chegando nos momentos finais. Ninguém mais levantou a mão. Ninguém mais quer falar nada. Está todo mundo nesse estado de graça da mais pura luz. Acho ótimo, porque eu me sinto assim também. Maria de Fátima, fala, minha querida. Deixa eu aqui. Cadê você? Ativa seu microfone aí para gente. Então, eu só vim agradecer, né? Espero que as velas tenham feito realmente parte desse todo. E foi lindo, como sempre. Obrigada, Silvia. Sempre gosto de ter o elemento terra, água, ar, fogo, todos os elementos aqui juntos. Então, a vela está aqui acesa, tanto a vela da chama trina como a vela da chama violeta, porque eu acho que isso sempre contribui. A sua vela é linda. E, obrigada. Enfim, muito obrigada a você. Que bom que você está aqui, que bom que você pôde participar, tá? Um beijo grande. Um beijo para todos. Muito obrigada, gente. Gente, espero mensagens de vocês no grupo. Vou deixar o grupo aberto até por mais tempo, porque eu estou aqui ansiosa para saber de vocês como foi, como que vocês estão experimentando isso, o que vocês estão sentindo, para a gente poder ter essa troca, para eu receber esse combustível, para sentir nutrida para fazer novamente, para fazer mais vezes, né? Porque é o feedback de vocês que me move. A verdade é essa, porque a gente fica aqui, né? O que eu posso fazer? Como eu posso ser contribuição nesse momento tão turbulento? Então, o meu objetivo é que eu possa contribuir da melhor forma possível. E obrigada pela participação de vocês. A participação de vocês é uma contribuição enorme para mim, então eu fico muito feliz de ter a sala cheia, de ter vocês aqui até o final. Um beijo enorme, um lindo final de semana de muita luz para vocês e até a próxima, tá? Semana que vem temos feriado de Páscoa, então, a princípio, a minha ideia é ficar offline, ficar corujando as minhas sobrinhas, porque há muito tempo que eu não estou com elas, então é possível que a gente dê uma escapadinha aqui para Itaipava, respeitando os limites de segurança e de cuidado que o momento exige, mas estamos aí avaliando a viabilidade disso ou não. Então, acho que eu não vou estar aqui, mas lá no grupo eu mando notícias para vocês, tá bem? E aí, o mês que vem, mês de abril, temos várias novidades, vários trabalhos acontecendo, e vai ser sempre muito bom contar com a presença e com a participação de vocês. Um beijo grande, tchau, até a próxima.